Amigos internautas, estamos aqui mais uma vez com o programa Contra-Argumento da AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo, para discutirmos problemas e questões de interesse geral de todos, para maior esclarecimento, sem fechar questão. Hoje, nós temos aqui conosco a doutora Marília de Castro, que é diretora jurídica da Rebrates, da Rede Brasileira do Terceiro Setor, e que vai conversar conosco sobre vários assuntos, obviamente, de interesse de todos. Doutora Marília, o que é e qual é a importância do terceiro setor? Hoje o terceiro setor, doutor Semi, é de suma importância no país. Ele atende a demandas que o Estado não consegue atender. Então nós temos instituições, na primeira pergunta, o que é? Né? Então vamos lá, o terceiro setor. O terceiro setor são as entidades sem fins lucrativos, fundações, associações, organizações religiosas. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é a atividade com fins lucrativos, e o terceiro, numa linha didática, seria as entidades sem fins lucrativos. Então, como nós estamos dizendo, hoje nós temos entidades que prestam relevante serviço social. Então, nós temos entidades na saúde, na assistência social, na educação, entidades que se preocupam com o meio ambiente, com a paz, com a democracia, com a ética e outros valores universais. E o trabalho deles a gente vê em diversos momentos da nossa sociedade. Veja o seguinte, a entidade que se dedica à pessoa com deficiência. Então, a finalidade de incluir a pessoa com deficiência, eu mesmo acompanho a vida da instituição beneficente Nosso Lar, que tem mais de 70 anos, né? Isso diretamente. É um esforço danado e uma dedicação para aquele ideal de fazer a inclusão da pessoa com deficiência e de valorizar a pessoa. Depois, outras entidades de cultura que trazem a cultura a diversos grupos sociais. Então, levando para a periferia, mas não só na periferia, no centro da cidade, são associações que vão divulgar a cultura. E nesses momentos políticos também são diversas entidades, associações que lutam pela democracia e que estão fazendo também a mudança social no país. Então, são várias frentes e que é bastante oportuno dizer o seguinte, são entidades sem fins lucrativos. Essas pessoas se dedicam voluntariamente para um ideal. Além de trabalhar o dia inteiro, não, vamos lá, vamos nos dedicar a esta finalidade. Então, quando a gente escuta tantas notícias desagradáveis, a gente tem que destacar que no Brasil nós temos mais de 600 mil entidades. Quantos voluntários para fazer um Brasil melhor? Então, nós temos que aplaudir esse país de tantos voluntários, não é isso? Sem dúvida nenhuma. Já que estamos falando sobre terceiro setor, centros espíritas, as entidades espíritas, certamente fazem parte desse terceiro setor. Sim. Numa visão genérica, né, didática, então, todas as entidades sem fins lucrativos fazem parte do terceiro setor. Então, uma organização religiosa, se nós entendemos o centro espírita como uma organização religiosa, então é o terceiro setor. Se nós entendemos o centro espírita como uma associação, também é terceiro setor. Certo. E qual a necessidade, então, de se formalizar uma entidade, um centro espírita? Tá? Qual a razão, o motivo, a necessidade e como fazê-lo? Fundamental, né, doutor Semi, essa sua pergunta, e também vai atender uma exigência que algumas pessoas gostam demais da informalidade e falam, não, aqui é um centro espírita, nós não precisamos formalizar. Tem centro espírita de uma organização fantástica, elogiável, perfeita. Alguns grupos espíritas ainda
pensam que o melhor é a informalidade, mas não é não. Uma organização, ela precisa ser constituída, ter um estatuto. Veja, um fato, uma pessoa, um grupo que se reúne, um grupo espírita, vai alugar um local para realizar as suas reuniões. Às vezes, colocam o nome de uma pessoa física. Isso não pode, quer dizer, tem que estar no nome da pessoa jurídica. Do mesmo jeito que quando a gente nasce, nós precisamos registrar, o nosso nascimento foi registrado, quando nós temos filhos, a gente registra o filho no cartório de registro civil, uma entidade precisa ser registrada também. Então, ela tem que ser o seu estatuto, a sua ata de constituição e vai para o registro. Um caso que acontece. Algumas pessoas, administrando tudo na informalidade, resolvem reunir os valores associados para pagar a luz, para pagar a água, e o dinheiro vai para uma conta corrente de pessoa física. Uma pessoa, e é honestíssima, a pessoa é honestíssima, não existe problema nenhum, mas acontece que não pode, tem que estar no nome da pessoa jurídica. Vamos supor problemas, a pessoa que está ali com a sua conta, com o dinheiro desse grupo, vem a desencarnar, vem a falecer. Esse dinheiro vai para o inventário, mas esse dinheiro é do grupo, não é da pessoa que faleceu. Ou então vai ter problemas com o imposto de renda, começa a ter uma conta poupança que é da entidade, começa a crescer muito, como justificar esse valor? Então, a formalização é fundamental para resolver essas questões que estamos no Estado de Direito, precisamos estar tudo organizado. Exato. São ficam situações muito estranhas, Exato. né? Nós temos visto por aí também vários casos. Às vezes o proprietário do imóvel é o dirigente do centro espírita. Então fica aquela situação muito estranha, né? Difícil de se explicar. Como é que nós encaramos isso perante a legislação e como fazer ou o que fazer a nível de legislação, tá certo? Para nos adaptarmos a ela ou adaptarmos ela às nossas necessidades. Como é que fica isso? Isso, nós temos que estar muito ativos, né, vendo a legislação, precisamos estar acompanhando, seguir a legislação, e se essa legislação for contra os nossos direitos, nós temos também que contestar essa legislação. Isso me recorda um pouco a nossa luta no Código Civil. Já nesse de 2003, existia um artigo, no artigo 59 do Código Civil, que interferia na liberdade religiosa. Ora, liberdade de associação. Nós temos a nossa Constituição que garante como princípio fundamental a liberdade de associação no país e a não interferência do Estado na associação. Muito bem, o artigo 59, na época, dizia o seguinte, que para se mudar o estatuto, exigia um quórum de 1/3 dos associados. Então, nessa época, nós começamos a debater o assunto e vimos claramente que é uma interferência do Estado, porque ele não tem que dizer qual é o quórum para mudança de estatuto e quantas pessoas têm que estar lá, não tem que dizer isso. Nós fizemos uma luta muito grande no Congresso Nacional e também no Supremo Tribunal Federal. E nós mostramos para eles uma questão fática. A Associação dos Advogados, na época, tinha 90 mil associados. Então, nós falamos, olha, se precisa ter 1/3 para votar, para começar uma assembleia, nós temos que ter 30 mil advogados. Onde nós vamos nos reunir? Só no estádio de futebol. Não é verdade? 30 mil advogados. Agora é o seguinte, para alterar, eu precisaria, um dispositivo, eu teria que ter aceitação de 2/3 desses 30 mil. Aí nós falamos, mas veja o seguinte, só para um fato, né? 30 mil advogados reunidos. Cada um vai querer falar sobre o dispositivo, a favor ou contra. Quando nós terminaríamos essa mudança estatutária? Nunca, né, doutor Semi? Nunca, nunca. E ainda com o advogado que gosta de falar, gosta de defender os seus direitos, então nós não conseguiríamos, de forma alguma, mudar o estatuto. Seria inviável.
E aí eu fiz a sustentação oral no Supremo Tribunal, também demonstrando o fundamento constitucional, e, ao mesmo tempo, fizemos uma ação no Congresso Nacional e alteramos. E aí nós mantivemos a liberdade da mudança de estatuto. Outras liberdades nós conseguimos nessa ação conjunta. A Rebrates que fez a representação no Supremo e nesse momento eles me convidaram a fazer a sustentação e conseguimos mudar. Certo. E falando em lei, em legislação e em terceiro setor, nós temos por aí um marco civil, um marco regulatório do terceiro setor. Né? A quantas anda isso? Como é que se aplica? A quem se aplica? Se aplica a entidades espíritas? O que se chama marco regulatório, é um nome bonito, né? Marco regulatório do terceiro setor. Aliás, muita gente quer fazer esse marco regulatório do terceiro setor. Então, antes, em outros governos também, agora aparece esse novo marco regulatório do terceiro setor. Na realidade, não é um marco regulatório, viu, doutor Semes? O senhor sabe muito bem, fez a pergunta para que a gente pudesse esclarecer. Na realidade, é uma lei sobre parcerias. E quando veio essa lei, eles queriam também interferir nas associações, na liberdade de associação. E um dos dispositivos que estava ali era um dispositivo absurdo, porque quando se fizesse uma parceria com o governo ou com uma entidade do Sistema S, por exemplo, aquele diretor que assinasse a parceria responderia com seus bens pessoais, independentemente de culpa ou dolo. Então você veja que seria um absurdo e as associações iriam fechar. Ninguém gostaria de fazer a parceria. E se começasse as pessoas a responderem com seus bens pessoais, a turma fala, não, eu não vou fazer mais parte de associação, eu dou meu tempo, eu mantenho financeiramente a associação, agora vou responder pelos meus bens pessoais. Então nós fizemos uma grande mobilização. Aliás, a USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, estava muito atenta a essa mobilização junto com a Rebrates, Rede Brasileira do Terceiro Setor, e aí nós fizemos junto com a Associação Comercial de São Paulo, FEComércio, SESCOM, OAB, Rebrates, fizemos um grande trabalho no Congresso Nacional. Primeiro, nós fizemos um trabalho junto com a Casa Civil e conseguimos prorrogar o prazo para a entrada em vigor da lei. Fizemos também um trabalho no Congresso. Quando nós estávamos falando lá na Casa Civil, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós estávamos fazendo uma audiência pública, trabalhando em todos os locais, né? Muito bem, conseguimos a prorrogação da lei. Houve uma medida provisória, depois atuamos no Legislativo, com a medida provisória, vai para o Legislativo para ser discutida. Também trabalhamos bastante no Congresso, falamos na comissão mista, levamos 800 assinaturas de presidentes e associações, levantamos isso em 6 dias. Você imagina a força da mobilização de todas essas entidades. Conseguimos levantar essa carta, não foi abaixo-assinado, foi uma carta, cada instituição levou o seu presidente e conseguimos alterar essa lei. Essa lei tinha 88 artigos. Nós conseguimos mudar 81 artigos, inclusive esse que era a maior preocupação. Agora você veja que essa lei não estava perfeita não, né? Se houve essa modificação, só manteve 7 artigos, mas conseguimos. Com o quê? Com uma mobilização muito grande das associações. Então, uma reflexão que a gente deve ter é o seguinte, nós não só temos que ter regularizados as nossas associações, como também fazer parte de organizações que defendem o terceiro setor, para nos fortalecer, porque aí nós conseguimos manter a liberdade de associação do país, essa independência e a não interferência estatal. Ótimo, perfeito. E agora uma perguntinha bem interessante. O que vem a ser SEBAS? O SEBAS, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Muito procurado pelas entidades assistenciais. Por quê?
Porque com a SEBAS, nós conseguimos a isenção da cota patronal. As entidades de assistência social não precisam pagar a cota patronal, desde que sigam o que determina a Constituição. É o artigo 195, parágrafo 7º. E ali está claro que as entidades não pagam, não contribuem para a Seguridade Social. Acontece que esse dispositivo, muitas vezes, é alterado, ou pretendem alterar, com legislação ordinária. E não pode. Esse dispositivo tem que ser modificado, complementado, não modificado, complementado com uma lei complementar. Então, nós tivemos diversas leis ordinárias que apareceram e complicaram. Por exemplo, a entidade assistencial hoje, estrito sensu, a de assistência social, tem a saúde ali, a educação e de assistência social. Para ter o SEBAS na saúde, 60% das vagas tem que ser para o SUS. Na educação, 20% tem que ser bolsa de estudo, praticamente, tem que ser gratuidade. E para assistência social hoje se exige 100% de gratuidade. Veja, é um absurdo, porque o Código, a Constituição, fala entidade beneficente e não fala entidade filantrópica. Muito bem, isso deu uma discussão muito grande numa ação direta de inconstitucionalidade e que foi, a 2028, que foi proposta há 18 anos atrás. Né? E nós tivemos agora, mas foi proposta, ganhou a liminar, né? Já foi atendida a liminar, levantou-se tudo, não exigiu tudo que a lei exigia na época, a lei ordinária, e foi agora, houve a definição agora, em março, e que garantiu o direito das entidades, dizendo a complementação do artigo 195, parágrafo 7º, é de lei complementar e não lei ordinária. E as leis ordinárias, que nesse ínterim foram publicadas, se tornaram inconstitucionais. Mas ainda nós não temos o trânsito em julgado, sabe por quê? Foi feito o acórdão, houve um embargo de declaração, mas estamos só definidos. Mas quem assistiu o julgamento, está claro que essas leis são inconstitucionais. Ótimo, perfeito. E muito rapidamente, nosso tempo está terminando, só queria suas impressões rapidamente sobre essa questão atualíssima, trabalhista, que se discute, e a sua repercussão no terceiro setor, exatamente. Toda reforma tem prós e contras, né? Mas o que a gente sente que vários artigos dessa reforma trabalhista vão dar mais segurança jurídica às entidades. Eu estou falando já no terceiro setor, né? Não só para as empresas, mas para o terceiro setor. Por quê? Porque há muito medo de contratar, devido à Justiça do Trabalho, às vezes com a grande vontade de tutelar os direitos do empregado, às vezes cometem graves injustiças, criando uma instabilidade muito grande na contratação. Então, ali nós vamos ter muitos avanços na questão processual, inclusive para que evite a má-fé, tanto do empregado como do empregador. E para as entidades de assistência social e para as entidades filantrópicas, ali eles falam que tenha esse reconhecimento, não vai ser necessário, por exemplo, se perder a ação, fazer o depósito recursal. E também, para garantir a defesa na execução, também é desnecessário a penhora de bens. Então, isso é um avanço e para as entidades que lutam com essa dificuldade grande de manter uma entidade e muitas vezes com 100% de gratuidade, para que elas contratem e vejam que a boa-fé vai reinar mais na Justiça do Trabalho. Quer dizer, estou falando rapidamente, né? Porque o tempo está esgotando. Mas depois a gente vem num outro momento para a gente bater mais papo e ver prós e contras. Com certeza nós a teremos aqui novamente. Nosso tempo,
infelizmente se esgota. Há muito o que dizer, muito o que falar ainda, mas infelizmente nesse momento não é possível. Aguardamos por todos numa próxima. Até breve.